presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a citar ontem a boa conversa que teve com o presidente Lula durante uma reunião com o líder argentino Javier Milei. Em uma fala à imprensa na Casa Branca, em Washington, Trump mencionou o encontro que teve com Lula nas Nações Unidas e afirmou que o Brasil está se alinhando aos Estados Unidos. Aí a gente preparou, inclusive, te convido a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. A gente fez uma postagem. Qual que foi a declaração do presidente americano Donald Trump em relação ao Lula? Ele falou: se a Argentina for bem, os outros vão seguir o exemplo. E muitos já estão seguindo. E aí ele cita o Brasil como um exemplo de países sul-americanos que estão se aproximando dos Estados Unidos. Aí ele fala: e o Brasil, tive uma conversa muito boa com o presidente, eu encontrei nas Nações Unidas antes de subir para poder discursar. E aí esse post aí tá nas nossas redes sociais, no Instagram de O Tempo, e aí que eu quero aproveitar e chamar o Fred e o Levi para essa conversa. Essa declaração, na véspera do encontro entre Marco Rubio e o Mauro Vieira, a gente pode esperar boas negociações em relação ao tarifaço e as sanções impostas às autoridades brasileiras, ou ainda é preciso cautela se tratando de Donald Trump? Eu acho que precisa cautela, sim. Porque ele fala isso não num contexto tão amplo, tão direcionado para o Brasil. Ele estava numa defesa ao empréstimo que os Estados Unidos aprovaram. Na verdade não é um empréstimo, é uma operação financeira, um swap. Os Estados Unidos vão comprar 20 bilhões de dólares de pesos, né, da Argentina em dólares, né, para fazer um socorro financeiro ao governo Milei. E ele falou muito claramente que ele precisa apoiar os países. Essa ajuda está condicionada à vitória do grupo do Milei nas eleições agora do próximo dia 26. Faz uma chantagem, né? É uma interferência direta na política externa na política interna de um outro país, né? Ele fala isso. E ele fala também dentro do contexto dos Estados Unidos. Ele citou um governador de um estado norte-americano, e aí nesse ponto ele fala que a Argentina, ele defendendo essa operação financeira, a Argentina é importante de ser apoiada, assim como ele está vendo na América do Sul movimentos. Ele cita a Bolívia e cita o Brasil. Como você bem falou, nesses próximos dias tem um encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio, e até o final do mês é esperado que possa ocorrer um encontro entre Trump e Lula na cúpula dos países do Sudeste Asiático, né, para fazer um avanço nessas negociações, né? A gente está vendo que o encontro dos dois na ONU houve um distensionamento, né? A gente vê que ainda há um impacto. Por exemplo, as exportações brasileiras até setembro tiveram uma queda de 20% desde o início do tarifaço, né? Mas as exportações para os Estados Unidos, a balança ela ainda está mantendo um certo equilíbrio, porque houve uma diversificação de mercados. E Donald Trump também não está falando isso muito isoladamente, não. Ele ainda deu um puxão de orelha no BRICS, né? Porque ele falou assim: olha, a América do Sul está se movimentando, mas o BRICS está errado, ele está passando por um momento de perda, porque está tentando desestabilizar o dólar. E eu acho que aí também vai uma dica do que ele está querendo do Brasil nessas negociações. O Brasil, dentro dos BRICS, era um dos principais advogados da criação de uma moeda paralela para ter uma negociação internacional concorrente ao dólar, para enfraquecer o poder do dólar, mas essa é uma discussão que já perdeu um pouco de força dentro dos BRICS, e o próprio Lula tem parado de falar sobre isso.